Bom, pessoal, nós vamos começar agora então a ver o JavaScript, tá? Então, se você ainda está no fim daquela aula que estava com tudo aberto, tudo bem. Se não, nós vamos abrir novamente aqui o VS Code a partir do diretório Open with Code, tá? E eu vou chegar aqui no index.html novamente, certo? Bom, para começar o nosso trabalho com JavaScript, a gente vai ter que voltar na questão dos padrões, né? Para o JavaScript, o padrão lá nesse diretório Assets é a gente criar um subdiretório chamado JS, tá? É no JS que vão ficar os JavaScripts. Aqui, então, a gente vai criar um arquivo chamado index.js, certo? De novo, a extensão é que comanda aqui o VS Code para ele poder te ajudar a escrever o código. Bom, como eu falei, o JavaScript é uma linguagem como outra qualquer. Tem controle de fluxo, tem atribuição de variável, criação de variável, atribuição de variável, tipos, while, for, if, tudo aquilo, tá? E é uma linguagem que pode ser escrita, né? O código pode ser escrito como qualquer linguagem. Você começa atribuindo as variáveis, depois você começa a fazer alguns controles, atribui outros valores, faz cálculo, guarda e tal. Porém, para o funcionamento com o HTML especificamente, o JavaScript tem um detalhe que ajuda a gente, né? E é também um pouco do padrão que o pessoal costuma utilizar no desenvolvimento para a internet. O JavaScript ele também possui funções, né? Como outras linguagens também, né? Então, para o funcionamento com o HTML, a gente vai criar uma função e esta função vai ser a função que vai controlar, ela vai ser a função maior, ela vai englobar todo esse nosso código JavaScript, deste arquivo index.js. Então, eu vou criar aqui function geral, a função você escreve assim, né? Com esse abre e fecha parênteses, que pode ter ou não argumentos, e o abre e fecha chave, que é o corpo da função. Aqui é que a função vai ser escrita. Imediatamente após a criação da função, a gente vai chamar a função, tá? Isso aqui, pessoal, é em razão de como funciona esse JavaScript que a gente está fazendo para funcionar com aquele HTML, tá? Existem outras formas de você escrever o código do JavaScript, de funcionar e de chamar, mas a gente está vendo aqui o básico, o mais simples e o mais rápido para vocês entenderem o funcionamento e depois estudarem com mais detalhe, que é aquele objetivo do curso, certo? Então vamos salvar isso aqui, Ctrl S, salvou. E agora nós vamos voltar ao HTML, por quê? Porque o JavaScript ele funciona ligado ao HTML. Então assim como a folha de estilo está aqui referenciada no link, eu tenho que referenciar também o JavaScript que eu quero que funcione com este HTML. No nosso caso, para facilitar e para mostrar para vocês como funciona e ser uma chamada mais simples, a gente vai obedecer essa sequência, né, de comandos, como se fosse um programa procedural, né? O HTML, e o JavaScript, eles não são propriamente procedurais, ou seja, não é exatamente a sequência de código escrito que é o funcionamento do programa, né? Mas para a forma mais simples de se chamar as coisas, você coloca na sequência em que você quer que apareçam, vamos dizer assim, ou que funcione. Você vai ver depois lá no HTML que, por exemplo, está tudo isso aí escrito um embaixo do outro, mas você pode modificar essas coisas dentro do aparecimento da página, do desenho da página, no HTML. O JavaScript também, você pode chamar. Você pode determinar o JavaScript lá perto do link, lá no head, e depois chamar e tal, mas são funcionamentos diferentes. Mas existem, vocês vão ver nos tutoriais por aí. O
que a gente vai fazer então agora para ser mais simples? A gente vai determinar que todo esse corpo body aí que foi escrito, ele vai passar, né? Ele vai funcionar, e aí nós vamos chamar o nosso script aqui embaixo, tá? Vai ser a última linha antes de fechar o body, tá certo? Como é que a gente associa o JavaScript à página HTML? A gente vai escrever aqui o comando script. Lá para a folha de estilo, a gente usou o comando link. Para o JavaScript, a gente vai chamar script. O VS Code já diz para você um atributo que tem na tag script, que é o src, que é o source, né? Que é a fonte. O que é a fonte? É para essa chamada de script que você está escrevendo aqui, qual é o arquivo que tem o código JavaScript que você quer que traga. A determinação de onde está esse arquivo e que o arquivo é esse é a mesma lá do CSS. Nós temos o assets, e dentro do assets nós temos o JS, e dentro do JS a gente tem o index. Pronto, referenciei o meu JavaScript. Tá? Bom, pessoal, o JavaScript ele tem formas, ele tem comandos para poder mexer com tudo que tem na sua página HTML. A gente vai usar uma forma mais direta, mais simples, né? Vamos dizer assim, a forma básica, que para esse curso é o que existe melhor, né? Porque aí vocês vão entender bem o funcionamento da coisa. Que forma básica é essa? A gente vai identificar qual é o lugar na página HTML específico que a gente está querendo mexer com as rotinas que a gente está fazendo lá com o JavaScript. Tá? Cada comando do JavaScript pode estar referenciando um pedaço do código HTML. Para referenciar, nesse nosso exemplo, o código que a gente quer, o pedaço que a gente quer, a gente vai identificar onde a gente quer colocar o que a gente está fazendo lá com o JavaScript. Eu vou querer escrever coisa aqui junto com o resultado, certo? Então, eu vou identificar esse espaço que eu reservei aqui do P, do parágrafo, né, que é esse texto todo, resultado, 2 pontos, com o ID resultado. Tá? Então, identificar com o argumento ID, o atributo ID. Todas as tags HTML você pode identificar com um ID, tá? Então você vai escrever isso aqui. Agora a gente disse para o HTML que este parágrafo, cujo conteúdo é resultado, tem um nome que é resultado, tá? Vou salvar. Ctrl S, salvei. Como eu sei que aquele lugar que eu quero mexer se chama resultado, eu preciso fazer a referência dentro do JavaScript àquele lugar que eu chamei de resultado, tá? Bom, antes disso, primeira coisa, eu lá no HTML disse qual é o JavaScript que eu quero trazer naquele script dando source. Então significa que quando o HTML for carregado, ele vai carregar junto este arquivo index.js, tá? O arquivo JS é do código JavaScript e ele tem que o HTML sabe que é ele porque eu botei na tag script. O index.js vai saber qual é o HTML de onde ele veio pela tecnologia chamada DOM, que tem a ver com document, tá? O DOM é uma tecnologia, uma série de APIs, uma série de atributos e funções, enfim, que tem a ver com a estrutura de documento, tá? O que é o documento? Documento é o HTML. E quem é o documento de um JavaScript? É o HTML que o chamou. Tá certo? Bom, como é que eu crio uma variável no JavaScript? Let result. Tá? Para que eu estou criando essa variável? Eu estou criando essa variável para guardar a ligação, a referência àquele lugar que eu vou querer mexer no JavaScript.
tá? Qual foi o nome que eu botei lá? Resultado. Estava em quê? Estava em ID. Então, no documento, que é o meu HTML, eu vou pegar por elemento ID, né? Vou pegar um elemento por ID. Qual ID? O ID resultado. Tá certo? Quem é result1? Result1 é o endereço que o JavaScript vai usar para mexer naquilo que eu chamei de resultado lá no HTML, que é um parágrafo. Quando eu pego a referência de um elemento pelo ID, nesse momento aí na linha de baixo, result1 sabe que ele é um parágrafo, tá? Quando ele dá o getElementById, ele sabe quem é, vai lá no HTML e sabe que é um P de parágrafo. O parágrafo ele tem uma série de atributos que podem ser mexidos pelo JavaScript, porque ele é um parágrafo. Ele é uma tag que ela tem um funcionamento dentro do HTML que possibilita o tratamento de alguns atributos que só o parágrafo tem, ou só coisas HTML do tipo igual ao parágrafo tem. Qual é uma dessas coisas? O parágrafo tem um conteúdo texto, que é o quê? Aquele resultado dos pontos que a gente botou lá, tá? Então eu sei que isso aqui é um parágrafo, eu sei que o ID dele é resultado, e eu sei que o conteúdo dele, porque ele é uma tag de texto, é resultado dos pontos, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer que result1, que ele agora sabe que é um parágrafo, o que ele pode fazer com um parágrafo? Ele pode... aqui. O que um parágrafo pode ter? Ele pode ter um HTML dentro dele, tá? Qual é o HTML que está lá? É o resultado dos pontos, tá? É um texto, mas na verdade eu vou usar esse HTML, tá? Esse outro que tem aí, inner text, a gente vai ver depois, em outro exemplo. Mas o inner HTML é o que eu vou usar agora, tá? Ou seja, o conteúdo da tag P resultado. O inner HTML, então, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar, atribuindo, aqui vou escrever o resultado. Tá bom? Então o que eu estou dizendo? Eu quero que o HTML que tem no interior da tag P, que eu chamei de resultado lá no HTML, vai manter o que está escrito por default lá no HTML, que é o resultado dos pontos, mas eu vou acrescentar essa frase aqui e vou escrever o resultado. Salvei. Aqui, na nossa página, eu vou refrescar, e aí agora, nessa carga desse index.html, ele agora executa o JavaScript. E o JavaScript entra, identifica onde está aquele parágrafo que estava escrito o resultado, dois pontos, e escreve a frase aqui, vou escrever o resultado. Pronto, o JavaScript está alterando o conteúdo do HTML. Certo? Muito bem. Eu alterei um conteúdo. O que mais eu posso alterar? Por exemplo, H2. H2 também é um lugar que tem texto, né? É um lugar que eu posso alterar também alguma coisa. Então esse H2 aqui eu vou chamar de subtítulo. Tá certo? Subtítulo. O que eu vou fazer no subtítulo? Lembra que o subtítulo, que eu agora tenho o ID subtítulo para aquele H2, né? O subtítulo ele está desenhado pelo CSS. Eu mudei a cor dele, lembra? Então o que eu vou fazer aqui? Let
sub1 igual document ponto get element by id subtítulo. Tá bom? Subtítulo agora, eu tenho a referência, que é aquele H2 lá, em sub1. O que eu posso fazer em sub1? Em sub1 agora, igual a result1, é um objeto que referencia uma tag do meu HTML. Lembra que eu alterei lá atributo, né? Pelo CSS, eu alterei a cor daquele H1, né? Mas aquilo é um atributo da tag, né? Aquilo é um método da tag, né? O que eu posso fazer aqui no JavaScript? Aqui, ó. Vamos ver aqui para cima. Tem tudo isso aqui que eu posso fazer, tá certo? E aqui, ó, style. Tá vendo? Uma das coisas que estão associadas a esse objeto sub1 é o style. Na verdade, o P também teria, tá? E dentro de style, o que tem em style? Por exemplo, a background color, tá vendo? Que é o que o CSS muda lá, tá? Então, a background color é um método, é um atributo de estilo da sub1, que é a tag H2, que eu chamei especificamente de subtítulo no meu HTML, que chama esse JavaScript. Então, eu vou dizer aqui que esse cara, a definição de cor, ela é feita com a combinação RGB, cada elemento da cor identificado com um número hexadecimal, tá? Que no caso aqui eu vou escolher cardinal, que é uma configuração de cor, e vou dizer que é AA55AA. Essa é a cor que eu quero colocar lá. Eu não sei que cor que é, a gente depois vai ver. O VS Code ele tem umas definições interessantes, umas ajudas interessantes para a cor que a gente vai ver em outro momento. Salvei, tá? Agora eu vou aqui na minha página, vou carregar novamente. Tá vendo lá? Então eu alterei a cor de H1 pelo CSS e alterei a cor de H2 usando um ID no JavaScript. Tá certo? Pessoal, JavaScript é isso, tá? Eu acho que já deu para entender o funcionamento. Esse é o objetivo dessa aula. A gente vai ver mais coisa aí para frente, mas agora acho que já está longo aí o vídeo. Vamos parar por aqui, porque na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com o back-end. A gente vai deixar esse projeto do jeito que está e nós vamos completar ele com mais coisa lá para frente. Um abraço.